Olha, gente, tá vendo? Quando a gente tem um irmão que se compadece da nossa altura, das nossas limitações. Muito obrigada. Que bom vê-los bem, que bom estar aqui novamente com vocês. É uma honra, um grande prazer. Principalmente quando a gente vai falar um pouquinho da palavra do Cristo, né? Do Evangelho. Para iluminar aí a nossa semana, o nosso domingo, para a gente ficar bem. E hoje a gente foi convidado a refletir um pouquinho sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não coloquei... ai, meu Deus, deu branco agora. Não coloquei a candeia embaixo do alqueire, mas levai a luz a todos, né? Ao candeeiro. O que essa passagem quer nos dizer? O que a gente pode tirar de reflexão, né? Dessa passagem do Evangelho? Bem, meus irmãos, primeira coisa, quando a gente relembra das palavras do Cristo, né, e de tudo que foi nos deixado de conhecimento, a gente lembra que Jesus fala muito, né, que a salvação vem pelo caminho da verdade, né? Então, quando Kardec traz essa reflexão a respeito, né, dessa passagem do Evangelho, ele vem trazendo, né, vem nos dizendo que a luz, né, que a gente precisa levar, que a gente precisa propagar, é a verdade. É a verdade. Exatamente, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não foi a palavra que o Cristo nos deixou? E aí a gente para refletir. Eu queria dividir um pouquinho uma experiência pessoal que eu vivi durante muito tempo. Porque a gente aprende que quando a gente vai levar a palavra para o próximo, a gente precisa ser sincero, né? A gente precisa assumir a nossa... que sinceridade é sinônimo de personalidade. Eu vou levar a palavra, eu vou ser sincero com o meu irmão e isso faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, né? Mas durante muito tempo, eu entendia isso como falar a verdade... independente da forma, independente do jeito de levar essa verdade para o outro, né? E com o passar dos anos, até de retorno das pessoas que conviviam comigo, eu comecei a perceber que se a gente não tiver amorosidade nas palavras, empatia, né? Se a gente não levar, se a gente não falar com o outro da forma que a gente gostaria de ser tratado, na verdade, essa verdade ela se torna um pouco maldade, né? Porque eu não estou olhando a condição que o outro tem, como que ele pode receber. E essa passagem, ela tem, e até lembro muito de ver uma frasezinha, não me recordo aonde eu li, aonde eu vi, mas que falava assim: sinceridade sem empatia e amor é maldade, é crueldade, né? Porque a gente não sabe como que o outro está. Às vezes o outro vem te procurar precisando de um amparo, precisando de um acolhimento, e a gente acha que, eu vou falar a verdade, mas eu não sei como é que está o coração do outro. Talvez ele esteja ali buscando um acolhimento, e talvez a forma que eu fale, não o que, mas a forma de falar, eu vou ferir muito mais, né? E é tão interessante que essa passagem, os apóstolos questionam assim, mas se a verdade ela tem que estar para todo mundo, ela tem que estar acessível, ela tem que ser descoberta, por que Jesus então falava por parábolas? Porque Jesus ele usava metáfora, né? Palavra é uma forma de eu trazer aqui um exemplo, um conto para passar aquele conhecimento que eu quero passar. E eis que a resposta vem de uma forma muito carinhosa, mais uma vez, né? Nos reforçando a importância da gente falar com amorosidade com o próximo. Jesus falava por meio de parábolas, né? Porque ele entendia que com os apóstolos ele poderia tratar de uma forma mais clara, mais objetiva, porque eles tinham acesso a um conhecimento e uma melhor compreensão do que era dito. Já as pessoas daquela época precisavam dessas parábolas para que elas pudessem internalizar aquele conhecimento. E Jesus tinha essa compreensão, porque ele era amor. Jesus era amor puro, e foi o exemplo que ele nos deixou. Então, quando a gente pensa em levar a verdade, colocar ela
a luz para todos, né? E principalmente no nosso dia a dia, na nossa vivência, nas nossas relações, né? A gente precisa trazer isso para o nosso coração. A gente precisa compreender que o outro, às vezes, não tem a mesma vivência que eu, a mesma interpretação que eu tenho, que às vezes ele está ali precisando de um acolhimento, de uma palavra de amor. E essa é a luz que a gente, né, precisa propagar, essa compreensão de que o outro, eu aprendo que ele faz parte do meu crescimento também, e eu também, é uma troca, né? A gente vivencia isso diariamente. Então, esse ensinamento, né, essa forma de acolher, mas eu não sou tão bom com palavras. Às vezes alguém vem para me pedir um conselho, ou a vida me coloca em alguma situação e muitas vezes eu não sei como falar com a pessoa, eu não sei como lidar com essa, né? E não tem problema, porque quando a gente pensa assim, qual é a melhor forma de vivenciar uma verdade? Não é por meio das nossas ações? A gente vivenciar o Evangelho é a melhor forma da gente levar a luz para o nosso próximo. Muitas vezes tem situações em que a gente se encontra, né, que o outro vem pedir um acolhimento, ou que a gente tenta levar e não encontra as palavras corretas, né? A gente não, às vezes fica ali, ou fica com medo mesmo de falar e machucar, de que jeito que eu vou tratar esse assunto. Mas quantas vezes a gente foi desabafar com alguém? Eu acredito que todo mundo já tenha passado por isso. E um abraço foi muito mais acolhedor do que qualquer palavra, não é? Como é gostoso um abraço de verdade, um abraço verdadeiro com amorosidade. Então as nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras. As nossas ações, elas transmitem o que a gente carrega em essência. E se eu preciso levar a luz do Evangelho, não tem forma melhor do que eu transparecer isso com as minhas ações, né? Perdoando o meu irmão, sabendo compreender que o outro tem um ritmo diferente do meu, um estado de compreensão diferente do meu, né? Às vezes, quando eu quero ser muito sincero, parar um pouquinho e refletir, né, se a forma que eu tenho para falar com o outro está sendo uma forma amorosa, está sendo uma forma acolhedora. Então isso é muito importante que a gente traga para o nosso dia a dia essa luz, né? Não só na forma de falar com as pessoas, de acolher as pessoas, de levar o Evangelho, a palavra do Cristo, mas principalmente nas nossas ações, né? Eu me recordo uma época da minha vida que eu orava muito para Deus pedindo paciência. Falava, Deus, me dá paciência, eu preciso ser uma pessoa mais paciente. E aí eu comecei a passar por um monte de tribulação, um monte de situação, e aí eu comecei a ficar irritada com tudo aquilo, e eu falei, meu Deus, mas eu estou pedindo paciência e está vindo só situações bem difíceis de vivenciar, né? E aí, à época, eu cheguei para o dirigente da Casa Espírita, né? Fui me aconselhar com ele, falei assim, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo de errado, porque eu estou pedindo paciência e Deus está colocando só tribulação na minha vida. E eu me lembro que com muito carinho, né, o nosso dirigente sorriu para mim e falou assim, ué, mas você está pedindo paciência e você quer vivenciar a paciência como? Né? Deus está te dando a oportunidade aí de você aprender a colocar a paciência em prática. Então a gente precisa compreender que os caminhos de Deus são os caminhos mais corretos, né? E que a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. A gente precisa trazer isso para a nossa vivência, né? Não tem forma melhor do que a gente vivenciar a palavra de Deus através das nossas ações, né? Através dos ensinamentos, através da nossa prática. É claro que uma palavra de afeto, uma palavra de acolhimento, né, uma leitura do Evangelho, como a prece restabelece a nossa energia, a nossa fé, né, principalmente nos momentos de maior dificuldade. A prece é o canal direto com Deus, é por meio do qual a gente estabelece um canal de comunicação. Eu lembro que eu escutei uma vez uma frase que eu achei muito interessante, que falava assim, a prece sou eu falando com Deus, né? E quando eu paro para silenciar, para meditar, eu paro para ouvir o que Deus tem para me falar.
E olha a importância da gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? A gente vivenciar, porque sim, nós vamos passar tribulações. Mesmo que a gente não peça paciência, né, para ficar vivenciando isso, a gente vai passar pelas situações que a gente precisa passar na vida, porque cada um de nós, né, tem uma missão aqui na Terra. Cada um de nós veio aqui para aprimorar alguma coisa, para aprender alguma coisa. É como se a gente fosse... Eu gosto de comparar a Terra como um estágio de uma escola, né? A gente passa aqui para a gente aprender. E a gente aprende não só com as vivências que a gente vai tendo, com as situações que a gente vai tendo, mas principalmente com o outro. Nossa, às vezes eu paro para conversar com o outro e o outro me abre, né? Olha, me conta uma experiência que ele vivenciou e que me abre a mente para alguma situação que às vezes eu venho à luz daquilo que eu posso fazer para resolver o meu. Ou se eu não posso, da forma que eu posso me apegar a Deus para ter firmeza de passar aquela situação. Né? Então a gente tem que ter isso muito claro, muito firme no nosso dia a dia. A prece tem que estar presente. Né? A gente tem que parar para meditar e ouvir também a espiritualidade. Quantas vezes a gente para fazer uma oração para agradecer mesmo a Deus, né? Agradecer a cada dia. Olha que lindo, gente, esses passarinhos cantando, esse dia lindo. A gente tem que agradecer pelas coisas simples, pela oportunidade de estar vivo, pela oportunidade de ter a troca com os nossos irmãos. Então, meus irmãos, eu quero muito deixar com vocês essa mensagem para que isso seja levado no dia a dia de vocês. Vivenciem o Evangelho, levem essa luz, né? Coloquem essa luz nas ações, nas palavras, no dia a dia, no hábito de falar com Deus e de parar para ouvir a Deus, porque nós precisamos, né? A vida, ela vai ter os seus percalços, a gente vai passar por algumas situações que nem sempre são tão agradáveis, mas é a nossa ação, a nossa conduta que vai determinar a diferença e a qualidade das nossas ações, das nossas palavras, das nossas relações, porque quando eu trago amorosidade, quando eu trago carinho, quando eu trago essa compreensão que Jesus teve, né, quando ele veio trazer a verdade para minhas ações, eu começo a construir uma realidade diferente à minha volta. Eu começo a transformar pessoas, né? Eu estava ouvindo esses dias uma palestra de um professor de neurociência, ele falando que a forma da gente... Deixa eu me lembrar bem as palavras dele. A melhor forma de transformação que a gente tem de fato, não vou me lembrar exatamente as palavras, é por meio dos exemplos, né? O nosso cérebro assimila muito mais do que às vezes a palavra. Muito do que a gente lê, às vezes, do que a gente assimila um percentual, mas por meio dos exemplos, da conduta, da gente fazer, da gente replicar, principalmente quando a gente faz para o outro, né? Porque aí a gente tem um esmero maior de passar aquele conhecimento. Aquilo se torna um hábito mais fácil, a gente vivencia isso de forma mais latente. Então que a gente possa, né, pegar essa luz, que é a verdade, que são os conhecimentos, né, do Cristo, do Evangelho, e trazer para o nosso dia a dia, que a gente consiga experienciar isso no nosso dia a dia, e que se faltar, se a gente tiver dúvida, que a gente tenha sempre o canal aberto da oração, da prece, né, para que Deus e a espiritualidade superior possa nos intuir nos momentos de maior dificuldade. Então eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Sim. O ovo de Páscoa, PC. O ovo de Páscoa. A Páscoa é um momento de renascimento, né? O que a gente relembra? O ovo de Páscoa é muito bom. Mas qual que é a mensagem da Páscoa? Não é o renascimento do Cristo? Então que a gente possa renascer, não é? Que a gente possa trazer o exemplo dele para as nossas vidas. Gente, nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente vivenciar o amor. Nunca é tarde para a gente aprender, para a gente acolher. Nunca é tarde para a gente trazer o Evangelho para o nosso dia a dia. É muito importante, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender. Então a gente tem que sempre estar atento para as oportunidades que a gente tem. Seja a oportunidade de acolher um irmão, seja a oportunidade de perdoar
como o perdão é importante, como o perdão cura. E o perdão, ele não cura quem magoou a gente, não, ele cura a gente. O perdão é pra gente. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês, né? O Evangelho, o capítulo 24, traz muito forte. Não vamos deixar a verdade escondida, não vamos esconder, não vamos deixar embaixo do alqueire. Vamos colocar aonde ela possa iluminar as pessoas e aonde isso acontece na minha vida. São nas minhas ações, nas minhas palavras e nos meus hábitos. Eu quero que vocês tenham uma semana iluminada, que a gente possa trazer isso, lembrando que a Páscoa está próxima, né? E a Páscoa nada mais é do que a gente lembrar, né, da ressurreição do Cristo, das palavras, da verdade que Ele nos deixou. Então que a gente possa iniciar essa semana com esse exemplo de amor, de acolhimento, né? E levar isso para o nosso dia a dia, perpetuar. A prece está em dia? Porque senão não ganha o ovo de Páscoa. Meus irmãos, é um prazer imenso estar com vocês. É um prazer imenso a gente pensar um pouquinho na palavra de Deus, né? No que o Espiritismo nos traz. A gente brinca, o PC é uma pessoa que, né, a gente vê com alegria que ele traz isso. E é muito gostoso, a gente não precisa ter peso, né, na nossa vivência com as leis divinas. E é sempre uma boa oportunidade. Então eu quero agradecer ao PC, a vocês, né, pela oportunidade da gente pensar, da gente poder refletir juntos sobre as verdades, né, do Evangelho. E que não fique só em palavras, que a gente consiga transformar isso em hábitos, né? Que cada vez que a gente for tratar com os nossos irmãos, que a gente consiga refletir a importância que né, da gente trazer o Cristo, o gatinho ali, a gente trazer o Cristo em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos, né? Porque a gente está aqui para isso, para a gente tirar o melhor dessa vida e sair daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou, né? Chegar com voltar lá para o plano espiritual com uma bagagenzinha melhor. Essa pelo menos é a minha meta, eu espero que seja de vocês. Meus queridos, muito obrigada, gratidão, que Papai do Céu esteja com nós, né? Que seja uma semana muito abençoada. E que assim seja. Pode fazer a prece? Então vamos fechar os nossos olhinhos agora. Vamos elevar os nossos pensamentos, aproveitando que a gente está falando de oração, né? Pedir, e aproveitando também, como bem lembrou, que a gente está prestes a comemorar um período, né, de renovação, de renascimento, que é a simbologia da Páscoa. Que a gente possa, querido Deus, trazer os ensinamentos do Cristo a cada dia da nossa vivência, que a gente possa ser gratos por cada oportunidade de crescimento, de aprendizado, que a gente possa conseguir vivenciar o Evangelho, as palavras deixadas nas nossas ações, nas nossas relações, no próprio tratamento com a espiritualidade, com mais gratidão, né, com menos rebeldia, que a gente compreenda que cada situação que a gente vivencia, ela é necessária para o nosso aprendizado e crescimento. E que a espiritualidade superior esteja sempre conosco, nos amparando nos momentos mais difíceis, mais desafiadores, porque nós sabemos que é necessário o crescimento, mas que muitas vezes a gente falta força mesmo para continuar. Então, que o Cristo esteja sempre presente, que a nossa fé esteja sempre viva, que a espiritualidade superior esteja sempre a nos amparar. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.